Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o 13 de maio, que é a data que marca a abolição da escravatura e foi um ponto final de um grande crime da era colonial imperial brasileira. Então, você que gosta do nosso conteúdo, tem nos acompanhado, clica aí em curtir e também se inscreva para estar acompanhando o que a gente está produzindo, tá bom? Eu vou começar falando sobre uma definição de datas que certa vez um presidente do movimento afro-brasileiro me explicou. A gente tem duas datas referentes especificamente à figura do negro. Essas datas são o 13 de maio e o 20 de novembro. O 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. É um dia de festejo, é um dia de comemoração, é um dia de orgulho, de ir pra rua fazer festa, de se orgulhar da cultura negra, da herança negra, das tradições negras e tudo mais que diz respeito a essa questão cultural, étnica, social, populacional no Brasil. Já o 13 de maio é uma data reflexiva. Não é uma data de comemoração, é uma data assim de se pensar, de se questionar a desigualdade social que existe no Brasil em decorrência da escravidão e de todos os problemas que a gente tem, nosso país tem passado aí cerca de 350 anos com um modelo de escravidão gerou para o país. Né? É, o conteúdo referente a essa visão crítica sobre a escravidão no Brasil ele é muito amplo. Ela é muito ampla no Brasil. Há muito conteúdo sobre isso. Sobre a tragédia que era a situação dos escravos no Brasil, né, de você ter uma pessoa subjugada a outra, desprovida da sua liberdade, do seu poder de escolhas, de ser senhor do seu destino, sem ter nenhum tipo de direito, sem poder participar de questões públicas, sem poder desfrutar do resultado do seu trabalho, podendo ser vítima de qualquer tipo de violência, sem ter nenhum tipo de amparo legal, de direitos, nem nada disso. E a gente fala, né, sobre um longo período. A gente teve mais tempo de escravidão no Brasil do que de república. Ou então, a gente teve mais tempo de escravidão do que de tempo sem escravidão. E as sequelas são muito notórias no Brasil. Né? Normalmente, os indicadores sociais tendem a ser sempre mais negativos com negros do que com relação a brancos. A gente tem aí uma mácula muito forte na nossa sociedade, é um dos maiores desafios que a gente tem na promoção de uma plena igualdade social no país. Existem também pesquisadores africanos que estudam os impactos da escravidão na África, o quanto essas perdas demográficas causaram danos para os países africanos. Inclusive, a gente pode pensar em questões econômicas. Né? Com a quantidade bem menor de pessoas, o desenvolvimento econômico de muitos desses países acabou sendo prejudicado. E a partir do momento que ocorre essa privação de direitos, a gente acaba também tolhendo a capacidade criativa, a capacidade de produção, de desenvolvimento pessoal e daquilo que o desenvolvimento pessoal pode levar para a sociedade. Né? Então acaba sendo um dano social gigantesco, tanto na África quanto a gente pode ver também no Brasil. Eu quero falar um pouco mais especificamente, já que a gente tem bastante conteúdo referente a essa questão da escravidão no Brasil, sobre um aspecto que é um impacto pessoal na relação do eu, dessa pessoa africana
que vinha sob a condição de escravidão para o Brasil com relação ao seu entorno, à sua própria identidade e com o local onde ela passa a residir, né? Quando a gente fala do processo colonial brasileiro, a gente tem, né, a gente estuda na escola, 3 elementos principais, né? O branco, o índio e o negro. Quando a gente fala dessa colonização, a gente tem um papel de figura dominante do branco, do português. A partir da data que a gente chama de descobrimento do Brasil, né, o 21 de abril de 1500, a gente começa a ter um processo de criação de uma sociedade, de um modelo social no Brasil a partir dos moldes portugueses. Então os portugueses vão colocar a sua língua, a sua religião, as suas leis, os seus modelos administrativos, os seus modelos sociais, o seu modelo arquitetônico, sua cultura, a sua culinária, o seu modo de produção e tudo mais o que advém de um processo de colonização. Então, quando a gente fala da figura do branco, o branco ele está numa sociedade que ele está construindo aos seus moldes, ele está fazendo, ele está gerindo, ele está criando as definições dessa sociedade. Quando a gente fala do índio, o índio ele é uma figura nessa relação de poder mais fraca que o branco. Porém, o índio ele se encontra na sua terra. Ele está numa terra que ele conhece, ele está no meio de plantas que ele conhece, de alimentos que ele conhece, de uma geografia que ele conhece. Né? É uma relação de poder desigual, sim, mas ele tem algumas vantagens com relação ao outro elemento frágil nessa relação, que foi o negro. Quando a gente fala do negro, a gente fala de uma figura que ela é tirada da sua sociedade natural e levada para um local onde ele não conhece as regras, não conhece o modelo social, ele não conhece a terra, ele não conhece nada e não é visto como alguém pertencente àquele meio. Ele é colocado como um mero objeto, como um elemento que tem uma determinada finalidade, que é uma finalidade produtiva. Não é uma finalidade referente à sua existência, à sua individualidade, a nada disso. E é um modelo de transição que destrói completamente o sentido de eu. Por quê? Se a gente pensar, quando um escravo sai da África e é trazido para o Brasil, toda a individualidade dele é anulada. Chegando no Brasil, ele vai receber um nome português, um nome cristão, ele vai ser desprovido da sua liberdade, ele não vai poder fazer as coisas que ele quer, ele não pode tomar decisões, ele é apenas um objeto na mão de outros, ele não vai poder exercer a sua religião, ele não vai estar junto a elementos da mesma cultura, ele não vai estar próximo à sua família, das pessoas próximas, dos amigos, das pessoas que formam a sua socialização. Ele vai estar em um modelo social completamente diferente, a comida que ele vai comer é diferente, o território onde ele vai habitar é diferente, ou seja, ele é completamente desprovido da sua relação de indivíduo com o seu entorno. Então, a gente acaba tendo nessa vinda de negros para o Brasil, um processo que é um processo de eliminação de individualidade. E a gente vai ter, então, indivíduos que vão ter a sua individualidade anulada, coexistindo em quantidades enormes e tendo um papel dentro da sociedade como uma figura anulada, uma figura que não pôde criar a sua própria identidade. E isso é algo que a gente vai sentir ao longo dos anos, né? Por exemplo, uma pessoa branca consegue criar a sua árvore genealógica há muito tempo atrás. Quando a gente fala de uma pessoa negra, essa busca por esse passado é bem mais difícil. A questão, por exemplo, do sobrenome é uma relação que é bem mais complicada, porque são nomes que foram dados à força, foram conquistados. É uma relação bem mais delicada.
e que vai acabar gerando consequências, né, dentro da nossa sociedade, dentro da relação de pertencimento e dentro do papel do negro dentro de todo o modelo social que nós temos hoje em dia. Então, pessoal, essa foi a contribuição que eu quis dar sobre esses debates que permeiam o 13 de maio, que permeiam a questão do negro do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.